Olá, traders e seguidores do canal. Nessa videoaula aqui eu quero ser muito breve, vai ser um vídeo não muito longo. Vamos falar de um assunto muito sério aí, que poucos levam em consideração, não dão muita atenção, porque estão muito focados em querer aprender estratégia e esquece do maior fator e principal na vida de um trader, que é o fator de gerenciamento de risco. Saber o modo de operar, como vai operar, quanto vai ganhar, qual a sua meta, análise das suas estratégias. Isso é um fator muito importante na vida de um trader, porque é avaliando essas regras que te deixa positivo a longo prazo, que te faz ser um trader profissional, que te deixa com o psicológico equilibrado, certo? Então, vamos para a primeira explicação aí. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Aqui nesse exemplo de estrutura de gerenciamento de risco, eu deixo claro aqui os principais fatores para você poder aí elaborar seu trade plan, seu plano de trade. Começando aqui pela estratégia, você deve elaborar a primeira estratégia que você vai montar para você começar a operar no mercado. Por onde que você vai começar, por qual modalidade, se vai ser análise gráfica, se vai ser análise por fluxo, se vai ser rompimento, se vai ser suportes e resistências, não importa. Aqui você tem que determinar qual estratégia você vai usar para negociar no mercado. Em segundo, você vai usar a análise dessa estratégia. Você vai elaborar aí um método, em quais condições você vai usar essa estratégia para executar ordens no mercado de compra e venda, certo? Já passando aqui para a terceira fase, você vai usar a meta. A meta é muito importante, porque você vai começar a programar seu mindset, seu psicológico, a saber o quanto que você está querendo buscar no mercado, o quanto que você quer ganhar, qual é o seu objetivo financeiro, para que você se sinta bem, para que você possa aí conseguir ter uma qualidade de vida boa. Nessa meta também você deve levar em conta a sua meta de perda, para saber o quanto você está sujeito a perder, o quanto você aceita perder, certo? Saindo um pouco aqui da meta, a gente vem aqui para o último, que é a relação risco-retorno. Esse daqui é o principal. Em cima de toda a estratégia, o mais importante é a relação risco-retorno. Saber gerenciar o quanto você perde para quanto você quer ganhar. Então, no próximo slide agora eu vou mostrar para vocês dois exemplos de operar no mercado. No primeiro exemplo, eu quero mostrar para vocês como ficar positivo com a matemática. Já no segundo exemplo, vocês vão entender um pouco como ficar positivo usando a eficiência da estratégia, ok? Então vamos lá. Bom, aqui no primeiro exemplo, eu tenho uma tabelinha bem simples. São 3 exemplos aqui, certo? De como você deve operar usando a matemática da sua estratégia, ok? Bom, no caso em relação ao risco-retorno, suponhamos que você está fazendo uma entrada na compra ou na venda aí, usando um risco-retorno de 1 para 1 na sua entrada. Suponhamos que você quer ganhar 2 e perder 2 nessa estratégia, ok? Então você está usando a relação risco-retorno de 1 para 1. Ganha 2, perde 2. Para que você se mantenha positivo a longo prazo, você precisa de um índice de acerto maior do que 50%, acertando aí no mínimo 6 operações entre 10 chances, ok? Já aqui no segundo exemplo, se você levar em consideração a matemática de perder 1 para ganhar 2, você precisa ter um índice de acerto maior do que 33%. Ou seja, pelo menos acertar 4 operações entre 10 que você fizer. Já aqui no terceiro exemplo, você precisa levar em consideração aqui, que é uma das melhores, é um pouco mais complicada de operar relações risco-retorno de 3 para 1, certo? Mas vamos lá. Aqui você está correndo o risco de perder 1 para um retorno de 3. Você precisa ter um acerto aí, um índice de acerto maior que 25%. Você só precisa acertar 3 operações dentre as 10 que você fizer. É excelente. É uma estratégia um pouco mais conservadora, mas é muito boa. A longo prazo você terá uma curva ascendente de crescimento de capital. Essa estratégia aqui é muito boa, ok? Bom, próximo exemplo agora, eu vou explicar para vocês como usar a eficiência de uma estratégia, qual a importância de usar a eficiência, certo?
e os critérios que você deve levar em conta. Vamos lá. Já aqui no exemplo de ficar positivo usando a eficiência da estratégia, você já não está levando mais em conta a matemática. Você está usando a eficiência das suas entradas. Ou seja, você está usando uma estratégia onde você se expõe mais ao risco, certo? Para ganhar bem pouco. Mas o que você está levando é a probabilidade de acerto dessa entrada. Você não está levando mais em conta a probabilidade de ganhar mais para perder menos. Agora você está ganhando menos, correndo o risco de perder mais, mas a estratégia tendo aí uma acertatividade muito alta. E muitos de nós traders que fazemos scalpers, que fazemos leituras de fluxo, que buscamos operações muito rápidas, a gente busca estratégias com eficiência, certo? Aqui no exemplo, a gente está correndo o risco de 1 para ganhar 1. A gente precisa ter um acerto aí maior que 50% para se manter positivo, tendo em conta aí acertar 6 operações dentre as 10. Bom, já aqui no segundo exemplo, a gente está levando em conta a relação risco-retorno de 2 para 1. Ou seja, nesse exemplo aqui a gente está se expondo a perder aí 2 pontos para ganhar pelo menos 1. Já nessa ocasião aqui a gente teve que ter um índice de acerto maior que 70%, muito maior que 70%, para que a gente possa se manter positivo a longo prazo. Ou seja, devemos dentro de 10 operações acertar no mínimo 7, ok? Já aqui no terceiro exemplo, a gente está se expondo ao risco em perder 3 pontos para o ganho de 1 ponto. Aqui a gente está se expondo um pouco mais, devemos ter um índice de acerto aí muito bom, acima de 80%, e para que assim a gente se mantenha positivo, dentre 10 operações a gente tem que acertar no mínimo 8. Porque nesse exemplo, usando a eficiência, a gente tem que acertar muito mais operações. Por quê? Porque a gente tem de ter a longo prazo, desenvolver estratégias muito melhores. Estratégia onde que a gente vale a pena correr o risco, onde a probabilidade dela é muito boa, onde que a gente vai ter muito mais oportunidades e que vale realmente considerar que você vai sobreviver fazendo esses tipos de operações, ok? Bom, e para que tudo isso? Porque você deve saber esses 2 tipos de matemática para poder usar e sobreviver no mercado. Para quê? Para que você tenha uma curva de crescimento ascendente a longo prazo, para que você se mantenha estável na média de crescimento. Aqui num exemplo aqui, tem um gráfico de crescimento ascendente, ok? Podemos ver aqui o crescimento nesses longos dos anos 2015, 2016, 2017, um crescimento ascendente perfeito. Aqui ocorre algumas perdas, algumas decadências aqui, a gente vai tendo aqui um período onde que ocorre uma retração do crescimento, mas está sempre próximo à média, ok? Para isso devemos levar em conta, para ter um crescimento assim, esse gerenciamento de risco. Agora, por que é muito importante gerenciar? Por que você deve saber isso? Por que você tem que controlar isso? Vamos lá mais uma tabela agora explicando para vocês o principal fator. O porquê vocês têm que estar ciente de tudo isso e saber controlar. Porque olha só a retração do seu capital e a necessidade depois de quantos você vai ter que retornar, quanto você vai ter que ganhar para retornar o valor que você tinha anteriormente. Num caso de 10% de perda do seu capital, você vai ser necessário ganhar 11,11%. Já no caso de perda de 20% do seu capital, você vai ter que ganhar 25% a retornar no valor que você iniciou. Já numa perda de 30%, você vai ter que ganhar 42% para voltar à sua estaca inicial. Já que na perda de 40% já começa a complicar, você vai ter que recuperar aí 66%, e já chegando a 50%, então você vai ter que dobrar os seus ganhos para você poder voltar no 0 a 0. Agora quem chegar aí uma perda de 90%, quase decretando já um stop aí, praticamente de poder parar de vez, reavaliar e
ver o que está fazendo de errado, porque para conseguir recuperar um retorno de 90%, você vai precisar ganhar pelo menos 900% de retorno da onde você está parado, ok? Agora vamos lá. Passando um pouco aqui para o próximo slide. Na primeira matemática, é quase que um cara e coroa. Você está operando no mercado uma estratégia onde que se der cara, no exemplo, você ganha, que se der coroa, você perde. Ou seja, se você ganha 3, perde 1. Se cair cara, você ganha 3. E se cair coroa, você perde 1. Jogando 10 vezes a moeda para cima, se você acertar 5 e perder 5, você somente perdeu 5. E nas 5 vezes que você ganhou 3, deixando um saldo de 15. Descontando os 5 que você perdeu, você ainda tem 10 ainda de saldo lucrativo, ok? Já no segundo exemplo, vai depender muito da sua eficiência. Você vai ter que ser um pouco mais paciente, você vai ter que ser um pouco mais calculista. Aqui nesse exemplo aqui a gente vê um menino vendo um quadro cheio de números, analisando tudo, calculando tudo. E é exatamente isso que depende de um trader aí que usa a eficiência a seu favor. Ele tem que ser muito detalhista, muito observador, tem que saber interpretar o contexto e tem que se preparar realmente para o mercado. Acredito que a longo prazo muitos de nós conseguimos aí desenvolver um feeling melhor, consegue aí ficar mais avançado em leitura de mercado e conseguimos realmente uma consistência a longo prazo para poder sobreviver disso e desfrutar dos nossos sonhos, né? Dentre milhões e bilhões de pessoas aí, a gente não pode ser somente mais um, não para elas, mas sim para nós. A gente tem que estar com autoestima muito elevada, a gente tem que estar sempre se sentindo bem, a gente tem que saber que a gente tem valor para nós mesmos e que a gente realmente consegue ser aí pessoas capacitadas e vencedoras a longo prazo. Conseguimos ter aí um feeling muito bom na nossa área profissional e que a gente venha se desenvolver não só profissionalmente, mas como pessoas boas espiritualmente, pessoas boas retribuindo ao próximo em geral, ok? Um forte abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, que podem ser de grande valia e de grande valor a todos. Espero que se inscrevam no canal e curtem lá os nossos vídeos e nos acompanhem. Forte abraço a todos, valeu!